Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme Reis, eu sou professor de gramática do Poliedro de São Paulo. E agora eu vou resolver com vocês a questão de número 24. Essa questão ela pedia ao candidato para assinalar a alternativa que trouxesse no termo destacado algo com valor semântico de tempo. Ou seja, assinale a alternativa que denota esse valor, que indica esse valor. Bom, primeiro, o que é valor semântico? É sentido. Transmite a ideia, o sentido de tempo. Vem comigo. Convém dizer, para explicar a indiferença do homem que ele tivera, e aí o texto continua. Mas espera aí. Convém dizer que ele tivera. Convém dizer que ele tivera? Mas espera aí. Com qual propósito convém dizer? E aí nasce essa oração destacada. Convém dizer para o propósito de explicar a indiferença do homem, a fim de que se explique a indiferença do homem com a finalidade de explicar a indiferença do homem. Portanto, galera, a gente consegue entender e você consegue ver que esse trecho traz uma semântica, ou seja, traz uma ideia de finalidade. Finalidade. Propósito. Convém dizer, é bom dizer, é pertinente dizer para explicar, ou seja, com a finalidade de explicar. Não é o que se pede na questão. Alternativa B. O ministro, que acabava de jantar, fumava calado e pacífico. O ministro... Peraí, Gui. O ministro que acabava de jantar. Veja que aqui você tem um par de vírgulas e isso faz todo sentido. E por que faz todo sentido? Olha como você vai pensar daqui para frente, ó. Esse que, ele retoma um substantivo antecedente. Portanto, nós dizemos que esse que é um pronome relativo. Se esse que é um pronome relativo, por estar retomando, por estar substituindo e evitando a repetição de um termo antecedente, é porque essa oração é uma oração que a gente chama de oração subordinada adjetiva e, pelo par de vírgulas, explicativa. E aí você já mata essa alternativa e descarta, porque se é uma subordinada adjetiva explicativa, o valor semântico, ou seja, o sentido, é apenas um sentido de explicação. Ah, Gui, é aquela oração criada apenas para informar algo além, não é? Algo que não vai fazer com que o leitor restrinja o grupo de ministros sobre o qual ele deveria estar pensando. Não, não, não. Apenas acrescenta uma informação, coloca uma informação a mais ali sobre o ministro. Como se nós estivéssemos dizendo, né? O ministro fumava calado e pacífico e o ministro acabava de jantar. Nada que restrinja, apenas explica. Apenas esclarece, apenas identifica uma informação a mais por meio de um pronome relativo a respeito do ministro. Joga fora a alternativa B de bola. Mal sentado, para não perder a linha do respeito, trazia na boca um sorriso e aí continua, não é? Beleza, muita gente olha para esse mal e logo pensa, ele estava sentado, não estava sentado direito, não é? Não é. Dentro do contexto, esse mal traz uma ideia de no momento em que estava sentado. Quando estava sentado. Assim que, logo que. Peraí, quando, no momento em que, esse termo mal sentado traz sim a ideia de tempo. Ideia essa muito parecida
com a ideia de tempo que a gente traz em orações do tipo: nossa, mas você acabou de chegar e já está indo embora. Veja que existe uma ideia de brevidade, uma ideia de proximidade em relação ao momento presente. Ao momento presente ou de fala ou do relato em si. Ideia de tempo, alternativa correta, alternativa C. C de cachorro. Vem comigo, D de dado. Não era o negócio que o afligia, mas os cumprimentos que fez. Esse trecho, mas os cumprimentos que fez, traz uma ideia oposta ao elemento anterior. Como assim, Gui, uma ideia oposta? Olha como você vai pensar. Não era o negócio que o afligia. Então ele está descartando a possibilidade de ser o negócio, o elemento que o afligia. Mas agora, se aqui houve um descarte, aqui agora há algo assertivo. Enquanto aqui eu nego, aqui eu afirmo. Enquanto no início eu nego que era o negócio que afligia, agora eu afirmo que quem aflige são os cumprimentos. Veja que então existe uma relação de oposição, um valor semântico de oposição, de contraste. Não é isso que está sendo questionado, não é, queridão? Vem comigo. Último. Daí o andar sossegado e satisfeito. O espraiar da alma devolvida a si própria e a indiferença com que recebeu o embate do Rubião. Veja que ele faz uma ideia de paralelismo aqui, estrutural. Daí o andar sossegado, substantivo, verbo substantivado. O espraiar da alma, verbo substantivado, substantivo abstrato, e aqui também. E a indiferença com que recebeu o embate de Rubião. Veja que eu tenho aqui o encadeamento, a disposição sequencial de elementos. Então aqui eu só tenho a ideia de sequência. E a indiferença traz apenas ideia de acréscimo. Ideia de sequência, de encadeamento de elementos sintaticamente semelhantes. Galera, não é ideia de tempo. Por isso a gente confirma que a alternativa correta é a alternativa C, C de cachorro. Beleza? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha entendido, espero que a explicação tenha ficado clara para você. Daqui a pouco a gente volta com outra resolução, beleza? Até mais, tudo de bom!